Bom, deixa eu trazer aqui um resumo das falas de Simone Tebet, a ministra do Planejamento, né, que participou também do mesmo evento do qual a gente trouxe agora há pouco, né, o resumo do Galípolo, do Gabriel Galípolo. Ela, desde o início, aqui vou pegar desde o comecinho da fala dela, participando então, ministra Simone Tebet deste evento da Arco Advice, ela disse o seguinte: minha grata surpresa é ter um ministro da Fazenda como Haddad, que se preocupa não só com a arrecadação, mas também com o lado das despesas. Simone Tebet disse que é com o grande desafio não é zerar o déficit fiscal, porque vamos zerar o déficit já no final do ano que vem. O arcabouço fiscal vem ao encontro do nosso anseio, porque trata não só na receita, como também da despesa. Tenho o compromisso de zerar o déficit, mas não falo se vamos ter superávit ou não, porque não posso falar. A ministra do Planejamento falou que o Brasil não tem cultura de planejar. O Brasil não faz planejamento como a iniciativa privada faz. Aceitei o ministério não pelo orçamento, mas sim pelo planejamento. Ela disse que o grande desafio que nós temos hoje é mudar muito a cultura do Brasil em planejamento. Este ano é o ano do PPA e temos determinação, então, do presidente Lula para que o planejamento seja participativo. Ela, inclusive, falou que vai percorrer todos os estados brasileiros justamente para isso. Ela falou que o PPA vai deixar de ser aquela carta náutica que vai para a gaveta depois. Será muito participativo, com diretrizes, metas, indicadores e prazos que estarão nesta carta popular. O PPA é para valer, é participativo e vai direcionar os próximos passos. Da mesma forma que a LDO, de acordo então com a ministra, né, que ainda temos que trabalhar com o PPA dos últimos 4 anos. Simone Tebet ainda falou que em relação ao arcabouço fiscal, posso dizer que ele é simples e todo mundo vai entender. Simone Tebet também falou que está com o presidente da República essa decisão sobre os parâmetros que serão fiscalmente responsáveis e socialmente aceitáveis. Quando eu disse que iria agradar todo mundo, quis dizer que vai agradar o governo com as questões sociais, mas também a responsabilidade fiscal que todos estamos comprometidos. Ela ainda disse que falou sobre essa questão da tramitação das medidas provisórias lá no Congresso. A gente até falou mais cedo, né, sobre toda essa questão das MPs, desta situação, deste embate entre Lira e também de Pacheco. Ela disse que houve ali uma excepcionalidade na questão da pandemia e que agora é preciso voltar ao rito normal. Mas ela acredita que vai haver um novo regramento e disse acreditar que tanto o presidente da Câmara quanto o presidente do Senado vão saber resolver esta questão. Ela falou sobre o arcabouço, né? Voltando a falar mais sobre o arcabouço, além de falar que será simples e vai atender todas as questões sociais do governo. Ela disse que viu que o presidente da Câmara chamou para si a questão, o que isso é muito bom na visão dela. Conheço o Congresso para saber que o arcabouço vai agradar e que será aprovado. Ela disse que sobre as metas de inflação, ela falou o seguinte: metas de inflação é um não assunto no governo, pelo menos no planejamento e na Fazenda. Essa questão não está posta na mesa. Inclusive temos dúvidas ali se mexer na meta irá realmente ter algum tipo de resultado, o resultado que nós queremos, de diminuir a taxa de juros. Houve numa primeira conversa ali, né, sobre isso, mas não tratamos da meta nas demais reuniões, meta de inflação. Bom, estamos aí, né? Simone Tebet, só para concluir, diz que a taxa de juros, embora a decisão seja técnica do Copom, ela entende que o comunicado e a ata são documentos políticos. Então temos que tomar muito cuidado com as palavras. Ao meu ver, aspas aqui para Simone Tebet, né? Tem que vir ao encontro do que está acontecendo no Brasil. Muito óbvio que fatores externos importam, mas também os fatos internos precisam ser levados em consideração. É neste aspecto que houve uma evolução. Todo mundo sabe que estamos prestes a anunciar o arcabouço fiscal com uma grande chance de ser aprovado. E, portanto, então, a reforma tributária nunca esteve tão amadurecida para ser votada, uma proposta que vamos tirar o ótimo
para ficar o bom. Simone Tebet fez críticas ali de uma forma meio que indireta sobre o comunicado do Copom, deixando claro que o comitê não considerou esses avanços, né? O avanço do texto do arcabouço, inclusive da própria reforma, que já estão ali postos. Ela deixou claro ainda que essa expectativa de que a ata aí do Copom, que vai ser divulgada inclusive, né, nesta terça-feira amanhã, possa corrigir o tom duro do comunicado. A ministra inclusive considerou que todos os aspectos já existentes de melhoria precisam constar nessa sinalização do juro no Brasil. Ela falou que o comunicado do Copom saiu num tom errado. Mandaram o Copom, né? O Copom ali, na verdade, mandou um recado que, ao meu ver, foi um equívoco, foi equivocado por parte, né, do Copom à equipe econômica e para a política brasileira. Questionei isso, tenho uma boa relação com o presidente do Banco Central e comentei isso com ele. E ela disse que, né, segundo o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, né, Simone, sempre foi assim. É isso, eu não gosto, essa forma eu não gosto, a vida muda muito rapidamente. Temos que rever conceitos e o mercado tem que entender que este momento faz parte do momento político do Brasil. É o momento de unir o Brasil e reconstruir o Brasil com outras bases. Simone Tebet diz que procura ser um ponto aí de equilíbrio, porque, embora liberal, não sou aquela liberal padrão. Para mim, não existe mais aquela história do Estado mínimo ou Estado máximo. Quando ele, Lula, me disse que quer pôr o pobre no orçamento, não arranhou em nada a minha forma de fazer política. Temos que fazer coisas de forma a sobrar dinheiro para o social. Vandic, muitos pontos para a gente falar aqui, né, em relação a essas falas de Simone Tebet. Queria que você trouxesse a sua leitura em relação a todos esses argumentos aqui, tanto do arcabouço que ela falou que deve ser simples, atender o social e também com responsabilidade fiscal. Também queria que você trouxesse a sua visão em relação a essas críticas, né, que ela falou sobre aí o comunicado do tom do Copom, que errou na visão dela. Vocês têm até amanhã? Temos alguns minutos. Tem bastante para ser comentado aqui. Simone começou mal, né? Temos um arcabouço fiscal que vai fazer todo mundo feliz. Então não vai fazer ninguém feliz. O arcabouço fiscal, ele por definição clássica, ele não pode fazer todo mundo feliz porque ele vai impor que gastos sejam reduzidos. Se isso não faz parte do prato feito, nós temos um problema muito sério. Então, ele não pode atender a todos ao mesmo tempo. Então, esse é o primeiro ponto errado na fala da ministra. Tá certo? Segundo ponto, arcabouço fiscal é algo técnico, tá certo? E um dos problemas é politizar algo que tem que ser técnico. E o arcabouço fiscal impede do país quebrar, impede da inflação voltar, e a inflação é o maior inimigo do pobre. Portanto, o arcabouço fiscal é aquilo que é feito para evitar que o pobre fique mais pobre, porque quem é assalariado ou recebe renda família, Bolsa Família, etc., ele perde poder aquisitivo através da inflação. Então a gente precisa deixar isso muito claro, que se o governo não parar de gastar e se a gente não voltar a ter superávit primário, e tem que ter superávit primário, né, porque o superávit primário é aquilo que sobra para que a gente possa, num momento de crise, tomar decisões como foram feitas em 2020. Apesar de não ter um superávit primário, em 2019, Paulo Guedes conseguiu fazer uma série de micro-reformas e contingenciamentos de custos que conseguiu fazer com que o Brasil oferecesse todos os tipos de benefícios e benesses durante a pandemia. Esse talvez tenha sido o maior ponto de execução positiva do governo Bolsonaro, que ninguém fala porque é um ponto positivo, só que ele é técnico. Se não tivessem havido essas micro-reformas e contingenciamento de custos, a gente não teria sido capaz de atender os milhões de pobres que precisaram de auxílio emergencial e a manutenção de emprego e salário por parte dos trabalhadores das empresas. Então esse talvez tenha sido, vamos dizer, o maior feito e que, por ser um feito técnico, a gente não foi comemorar na Avenida Paulista. E eu tiro meu chapéu para esse movimento, apesar das minhas críticas ao governo Bolsonaro e parte da condução da economia. Então, voltando à questão do arcabouço fiscal. Um arcabouço fiscal que deveria estar pronto há muito tempo, aliás, a gente não poderia ter jamais um governo que entra, que é crítico ao teto de gastos, sem ter uma alternativa para ele.
é muito difícil a gente operar e a gente sente os sintomas disso, principalmente na taxa de juros. Parado aqui, ponto final com relação ao arcabouço fiscal. Vamos falar da ata do Copom e da posição com relação à ação do Copom na semana passada. Copom agiu de maneira técnica, né? Desprovido de paixões. Coração não estava na mesa, o que imperou foi a racionalidade. Sem haver um arcabouço fiscal que produz, pelo menos, zerar o déficit fiscal primário, né? Sem que a gente possa ter uma visibilidade da produção de atingir um superávit primário, que seja esse ano, ano que vem, em 2024, mas a gente precisa ter um horizonte de que isso será uma realidade, porque essa é uma economia que a gente faz para momentos de crises, existem ciclos na economia e a gente tem que estar preparado. A gente não pode ter um déficit primário quando as coisas estão razoavelmente bem e depois ter um grande déficit primário quando a gente tem um ciclo. Ciclos acontecem, a gente sabe, certo? Então, o que nós temos aqui na mão? A ação totalmente técnica, racional e meritória de aplausos por parte do Copom. Esse é um ponto muito importante. Toda vez que o mercado, toda vez que o governo desaprova a fala de um mandatário de um banco central, a gente sabe que existe, primeiro, independência de fato. Nós não temos um fantoche do governo operando o Banco Central. E essa é a primeira vez na história que nós temos isso. Então, muito bem a atitude do Copom. Não é apenas o Campos Neto, nós temos muito mais o Roberto Campos Neto, nós temos uma diretoria que vota, não é a decisão impera do presidente, portanto, a gente tem a figura do presidente do Banco Central, mas não é a única pessoa que vota. Portanto, você tem um grupo de pessoas que são altamente capazes e são capazes de analisar os dados micro e macro, os agregados da economia brasileira e tomar uma decisão de manutenção da taxa de juros. Não tem nada a ver com o enfrentamento com o presidente da República. Isso é uma decisão técnica, mas tem, vamos dizer assim, um derivativo dele, né? Existe uma derivada dele, que é de fato uma derivada política, que é mostrar nós não vamos tomar decisões que já foram erradas no passado, e a gente viu o que aconteceu em 2014 com a inflação batendo mais de 14%, por decisões de tomada de decisão de baixa de juro no grito. Isso não vai acontecer com uma instituição tão importante como a independência do Banco Central. Então esse é um ponto muito importante. E a redução de taxa de juros vai depender de como o governo se comporta na questão de gasto. E gasto é muito importante, não adianta vir com uma nova âncora fiscal que depende de mais receita. A receita ela é sempre incerta, o gasto é sempre certo. Portanto, não adianta a gente olhar e fazer olhos de mercadores e esperar que nós vamos ter um superávit enorme na balança comercial, porque nós não estamos mais vivendo um boom de commodity. Nós tivemos o boom de commodity, nós nos beneficiamos desse boom de commodity e ainda assim não tomamos decisões prudentes do ponto de vista econômico para reduzir o déficit. A gente aumentou o gasto público no outro governo. Então, é prudente a gente ter um Banco Central que se posiciona desta maneira.